terceiro programa chamado POST. Observa, POST, que vem de Power On Self Test. Quer dizer, POST é uma sigla em inglês de Power On Self Test. Isso quer dizer que é um programa de computador que serve para testar os componentes básicos durante a inicialização. E ele também está armazenado lá naquele mesmo microchip onde está o BIOS e o setup. O POST é um terceiro programa de computador que também está armazenado naquele microchip de memória ROM ou de memória flash, onde tem BIOS e setup. Mas qual é a finalidade desse programa chamado POST, que também vai ser usado durante a inicialização do computador? Resposta: esse programa chamado POST, ele testa os componentes básicos durante a inicialização. Como assim testa, professor? Claro, pensa comigo, ó. Quando tu liga o teu computador, quem fornece os primeiros dados para a CPU processar? É o BIOS. BIOS fornece os primeiros dados para a CPU processar. Isso quando tu liga o teu computador. Perfeito. Te pergunto, que programa eu uso para alterar as configurações de inicialização? Bem, eu uso o Setup, programa para alterar as configurações de inicialização. Tá ótimo. Terceira pergunta, qual é o programa que testa os componentes básicos durante a inicialização? Testa as memórias, testa os dispositivos. É o POST. Então, se existe o BIOS para fornecer os primeiros dados para a CPU processar durante a inicialização, se existe o Setup que te permite alterar as configurações de inicialização, existe um outro programa chamado POST que testa os componentes básicos durante a inicialização. Mas tanto o BIOS, POST ou Setup, todos eles são programas armazenados no mesmo microchip com memória ROM ou memória flash lá na placa-mãe do teu computador. Esses três programinhas. Então, bem importante a gente também conhecer a função do POST. Power On Self Test, aquele que testa os componentes básicos durante a inicialização. Pois bem, mas quando nós falamos sobre o POST, só observa aqui fazer uma teoria indicativa, ele realiza então, esse teste significa realizar a verificação automática e, claro, teste dos componentes básicos, principalmente as memórias e as unidades de armazenamento. Então, observa, a função do POST é testar. Então, quando nós falamos sobre o POST, ele testa alguma coisa. Que alguma coisa é essa, professor? Memórias e as unidades de armazenamento conectadas. Então, a principal função do POST, como eu disse, realizar um teste durante a inicialização, testando principalmente as memórias disponíveis e as unidades de armazenamento do computador. Tudo isso armazenado naquele microchip de memória ROM, né? Outra coisa, quando nós falamos do processo de inicialização de um computador, todo esse processo de inicialização vai ser chamado de boot, porque boot é o termo que vai designar o processo de inicialização do computador. Professor, como assim o boot é o termo que identifica a inicialização? Faça uma taxarada, quer ver? Ó? Quando tu liga o teu computador, pensa comigo, quando tu liga o teu computador, certo? Tu vai inicializar o teu computador. E aí tu vai ficar esperando até terminar o carregamento do sistema operacional. Por exemplo, até terminar o carregamento do Windows. Então tu liga o computador, espera o sistema operacional carregar, espera o Windows carregar, e só depois é que tu vai poder utilizar o computador, depois que ele realizou todo o processo de inicialização. A minha pergunta é, qual é o nome que eu dou para este processo de inicialização de um computador? Resposta, boot. Boot é o termo que vai indicar todo o processo de inicialização do teu computador, desde o momento que tu liga o teu computador até o final da carga do sistema operacional. A partir daí tu vai poder usar o teu computador. Mas esse momento que tu ligou o computador e ficou um tempo esperando o computador ser inicializado, esse tempo de espera para o computador ser inicializado, nós chamamos de boot, que é o termo que identifica inicialização de um sistema, certo?